Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, doutora Elaine. Teremos agora uma live sobre privação emocional, um dos nossos 18 esquemas de comportamentais de padrões negativos. Fiquem aqui. Eu convidei a minha querida e nós vamos falar sobre privação emocional, que tantos danos traz de toda a infância, não é? Para a vida adulta. Luísa, seja bem-vinda. Oi! Olá, minha querida. Espera aí. Oi. Eu tô aqui à volta com... Estão Espera todos a lá. ouvir bem? Tânia, o som tá bom? Diz para mim, o som, a imagem, tá tudo a funcionar dentro dos possíveis? Isso é uma correria, não é? Eu parei de... Boa. Oi. Tudo a ouvir bem, bora, ótimo. Muito bom. Maravilha. Obrigada, Tânia. Obrigada aí por nos ajudar. Tudo bom, Luísa? Tudo, minha querida. E contigo? Também. Muito Vamos trabalho? já avisando aqui que nós estamos hoje na série, né, na sétima live de uma sequência de... Seja bem-vindo, André Ribeiro. Ribeiro também, ó, meu xará de sobrenome. Aqui não é sobrenome, é É sobrenome, é? alcunha? Sobrenome? Alcunha é É. apelido, né? Sim, apelido. Sim. Então, apelido que é sobrenome, não é isso? E o nosso apelido é alcunha. Bem, whatever. A Bom, gente vocês são vai aprender. família. Nós estamos a fazer uma série, eu e a Luísa estávamos a fazer uma série, estamos ainda, né? Hoje é a última, Hoje é mas a última. seriam 18 lives sobre a teoria dos esquemas, que são 18 padrões negativos que a gente traz da infância e que o adulto continua, né? Toma toda a sua vida direcionada ainda por esses padrões negativos. Nós já fizemos 6, quem não viu, né? Estão todas gravadas. E hoje é a sétima, e a partir daí eu vou seguir sozinha, né? Fazendo as próximas 11 que faltam. E a Luísa também está num outro projeto e a gente, infelizmente, tenta se desdobrar, né, Luísa? Numa série Não de é? 359 mil atividades, mas não Mas dá. não Conta um dá, pouquinho não pra dá. gente, Luísa, desse teu projeto novo. Conta o Pois que você é. está... É mais ou menos também aqui com algumas coisas que a Simone fala sobre a teoria do esquema, apesar de que eu não abordo em exclusivo a teoria do esquema, mas falo também sobre padrões emocionais e de que forma é que eles estão relacionados com a qualidade dos nossos relacionamentos amorosos. Eu estou a fazer Exato. neste momento uma série de 10 lives todos os dias às 13 horas no meu canal de Facebook. Quem quiser depois eu vou também, posso deixar aqui, aliás, basta entrar na minha bio e lá está essa indicação, qual é que é o meu canal de Facebook. E tenho que estar todos os dias a fazer lives de 30 minutos, são uma série de 10, onde eu vou estar a abordar vários temas, todos eles relacionados com relacionamentos amorosos. E pronto, e então é como a Simone diz e bem, nós, como trabalhamos juntas no Instituto, temos várias atividades a decorrer em simultâneo e Exato. não dá tempo para A gente tudo, bem queria, eu queria ter tempo para muito mais, mas, né? gente, quando eu vejo o dia acabou, a gente não fez o que tinha que fazer. Né? Desesperador. Né? Porque a gente se desdobra nos atendimentos de todos os nossos clientes, de Né? processos de coaching, a gente se desdobra nas tarefas também do próprio Instituto Viver com Propósito, na criação desse novo mundo, né, que fazemos parte. Você está botando um filtro aí. E temos aqui a nossa missão, né, de estar trazendo, de estar ajudando pessoas com conteúdo, né, com a nossa experiência, porque nós duas temos histórias de vida, né, Luísa, de transformação completa na nossa vida, É e verdade. faz parte da nossa missão estar aqui transmitindo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e, Exatamente. sobretudo, a acreditar que é possível, sim, mudar. Basta uma tomada de decisão, basta um motivo maior para que comece, né, um processo aí de mudança e abordando, sejam os esquemas, seja a nossa infância, seja o relacionamento que hoje a gente vive, seja a profissão, o trabalho, e nada melhor do que o que nós estamos todos a viver para
para dar uma chamada, não é? Do que estou a Sem fazer, o que eu dúvida. quero fazer, o que eu espero aí da minha próxima metade de vida, né? Eu gosto muito É. dessa abordagem da metade, porque a gente vai vivendo até os 40 meio que assim, deixa a vida me levar. E a partir daí que a gente começa a ver que, pô, os resultados não estão assim como eu sempre sonhei, né? E aí começa numa, pô, será que os próximos 40 eu quero que seja igual? Não, né? E aí eu começo a tomada aí de Infelizmente, decisão, né? De fazer felizmente diferente. e essa analogia é muito boa, Simone, porque parece que e pelo menos também é o que a experiência em atendimento também me tem trazido, é que é precisamente por essa altura, não é? Por volta É uma ali dos fase, né? 40, que há ali uma vontade de passar a tomar a rédea da vida, não é? A rédea da situação e ficar no comando da sua vida. Exato, Para porque que. então a gente toma decisões meio que os pais direcionaram, ou porque o marido, ou porque chega uma fase que não faz mais sentido ser direcionado por alguém, né? Então, É verdade. e hoje em dia eu vejo as pessoas até fazendo isso antes. Eu gosto muito quando uma pessoa aos 35, antes do 40 até já tem essa É. tomada de Uhum, consciência e uhum, já entende que precisa fazer, né? Qualquer coisa de diferente. Isso é é muito bom, verdade. muito bom. Uhum, sem Mas dúvida. então vamos lá. O que, que nós vamos aqui falar? Como eu já venho falando nas outras lives sobre, né, de todo ser humano ter necessidades emocionais, né, a serem supridas e que estas começam a ser supridas na nossa infância, não é? E Uhum, que quando elas não são supridas, vamos lá, às vezes elas são supridas, mas não no suficientemente bom no que nós precisamos, né? Eu aprendi isso com uhum. você, Luiz, do suficientemente, né? Dos É, pais suficientemente bons para é o que o verdade. filho espera e deseja e Uhum, tem as necessidades, né? Quando essas necessidades não são atendidas nesse mesmo, né, equilíbrio no que o filho espera, vão haver desvios, vão haver aí futuramente pensamentos, sentimentos e comportamentos distorcidos, né? uhum, E nós estamos numa sequência, já fizemos 6, mas eu estou a fazer agora da primeira necessidade, que é de conexão e pertencimento, que é, né, a uhum, primeira necessidade básica do ser humano de receber amor, de receber afeto, de receber carinho, de receber proteção, de ter toque físico, de ter pais, né, muitas vezes que suprem essas necessidades. E aí que tá, vão ter crianças que não têm lá essas necessidades e vão ter crianças que têm muita dessas uhum, necessidades, né? E depois uhum, essa falta, né, essas necessidades não atendidas vão ser carregadas para frente, para a nossa vida uhum, adulta, e nós vamos continuar dentro de nós com aquela criança que ainda espera, né, uhum, receber dos pais todas essas necessidades. E eu acho que aqui, Luísa, tanto eu quanto você estamos direcionadas, relacionamento que vai bater a uhum, porta. uhum, Essa uhum, primeira necessidade do ser humano, a conta, né? Olha, eu pensei uhum, nisso agora. A conta vai vir nos relacionamentos que nós vamos buscar, né? Que nós uhum. vamos nos enfiar, né? É verdade. Ainda a criança a buscar o carinho do pai, porque principalmente as mulheres vão buscar ainda nos homens o pai que não teve, o Uhum. carinho lá que não teve, o quanto a gente ainda procura o nosso pai, né? E vai buscar não só no pai, mas no chefe, não só no. Seja bem-vinda, Célia querida, também de Mafra, né? A Célia também é de É Mafra. sim, minha vizinha. Sua vizinha, é. Cris também, Cris Isabel, Carla Rua, Patrícia. Acenar, boa, vou acenar aqui. Bom, pegando aqui o Pega o gancho, gancho. é isso, Exato. pegando aqui o gancho disto que a Simone está a dizer, e realmente é o tema que nós abordamos, tem muito a ver com esta questão dos relacionamentos, porque em idade adulta, uma vez que nós trabalhamos com um público adulto, em idade adulta isso vai se refletir nos Sim. relacionamentos que nós vamos ter. Não estamos a falar só de relacionamentos amorosos, estamos a falar de todos os relacionamentos, estamos a falar dos relacionamentos que vamos ter mais dentro da área da parentalidade, estamos a falar dentro das organizações, como é que vai ser o nosso relacionamento com questões de liderança, por exemplo, não é? Isso tudo vai estar refletido. Estas Com necessidades certeza. emocionais, quando não são devidamente atendidas,
elas vão se refletir nos nossos relacionamentos. E isto que a Simone está aqui a dizer faz mesmo todo o sentido. E há também uma questão que eu acho que importa também dizer, porque o trabalho que fazemos não é também para, em primeiro lugar, ajudar a pessoa a identificar quais foram então as necessidades que não foram atendidas, é ajudar o cliente aqui a tomar consciência sobre, para já, esta coisa de que Que existem cinco existem. necessidades, que Que existem, né? Só existem isso já, necessidades, não é? É o primeiro exatamente, passo, porque a é o gente primeiro cresce sem passo. saber. Eu É, tenho necessidades, não, e esse é o primeiro bloqueio. Para é começar o verdade. processo de cura é exatamente isso. Sim, Uhum. todo ser humano tem necessidades emocionais e dois, precisa pedir para ser suprido, não Exatamente. E o é? que nós vamos fazer em idade adulta é procurar de uma forma muito inconsciente, porque não sabemos que estas coisas afinal têm nomes, não é? Elas têm nomes, foram estudadas, e o que nós vamos fazer de uma forma muito inconsciente é precisamente isso. É, eu tenho necessidades, eu sei, necessidades traduzem-se em quê? Mal-estar geral, né? Um mal-estar emocional, tristeza, frustração, raiva, sei lá, mil e uma coisas, não é? Sim, E eu vou sim, procurar satisfazer isso nos meus relacionamentos. Vou procurar satisfazer e às vezes a todo custo, não é? Sem exatamente. tipo, é quase como que o outro é obrigado a A suprir dar. estas necessidades, a dar aquilo que eu Sim, não tive lá sim. atrás. Só que isto não é um raciocínio organizado desta forma Saudável. e não é um raciocínio saudável. Uma coisa que os relacionamentos adultos têm é, se por um lado eles podem ser altamente destrutivos quando nós não temos consciência destas questões e entramos em relacionamentos, aqui falando um pouco mais sobre relacionamentos amorosos, eles podem ser altamente destrutivos porque se eu não tenho consciência que estas coisas até têm nome, o que me aconteceu no passado tem nomes, há uma forma. Se eu não tenho esta consciência, eu vou embarcar novamente num novo No padrão mesmo. de comportamento, não é? Vai, Só que sim, as relações adultas sempre. também têm uma coisa fantástica, que elas podem ser altamente terapêuticas. Terapêuticas porquê? Porque a partir do momento que eu tenho consciência que isto existe, eu já posso entrar num relacionamento, até posso entrar com a consciência de que há uma necessidade emocional em mim que eu tendencialmente vou procurar no meu parceiro, mas eu vou fazê-lo de uma forma muito mais equilibrada e muito mais saudável. Sim. E é aí que a relação torna-se terapêutica neste sentido, não é? Porque aquele trabalho que não foi feito lá atrás, por mil e uma razões, vai poder ser feito agora adulta, porque eu adulta também posso Sim, começar a ter um comportamento mais adaptado e começar a saber para já que existem estas necessidades e que eu as tenho e saber também pedi-las, não é? Pedir para serem exatamente. Sim, satisfeitas de uma forma equilibrada e com respeito também pelo outro, não é? exatamente. Sim. O que você está a falar já é a primeira forma de tratamento. É a primeira Pronto. forma né? É simplesmente saber que todo ser humano tem necessidades emocionais que precisam ser supridas. Só que culturalmente, vamos lá, existe muito aquela coisa de que o quê? Mas uma pessoa que pede necessidades emocionais é fraca. Ela não é É. forte. A pessoa forte suficientemente, primeiro, não precisa pedir nada para ninguém, né? Uhum. Né? E É. fica com aquela fortaleza. E é como se fosse vulnerável. E aí é que está a Uhum. questão, é desconstruir isso de que uma Uhum. pessoa forte não precisa de nada, de ninguém. Uhum. Não é? Uhum. É exatamente o contrário. É quando a gente reconhece que existem sim necessidades a serem supridas, que eu sou, né, responsável por supri-las, Uhum. até mesmo porque quando eu a faço primeiro comigo mesmo, eu não vou buscar um relacionamento só para isso. Exatamente. Olha a Isso faz toda a mochila diferença. pesada que tira das Uhum. costas de você não ter que ir lá Uhum. buscar alguém para cobrir os seus vazios, que aí começa Uhum. uma série de expectativas enormes que nunca Uhum. vão ser supridas, porque nunca vai ser suficientemente bom, Exatamente. porque você Uhum. já traz essas necessidades da infância e Uhum. continua, muitas vezes, ainda é criança Uhum. carente lá dentro, tentando encontrar isso que não vai encontrar em nenhum relacionamento, por vezes, por mais completo que ele seja, Que vai ele seja. continuar o Uhum. vazio, porque é um Vai. vazio que você tem que você com você mesmo. É esse Exatamente. relacionamento de você com você mesmo para Uhum. depois você poder dar para alguém. E aí existe o Exatamente. equilíbrio, né? Um relacionamento saudável onde recíproco que eu dou não para receber,
Eu dou porque eu entendo que ele tem necessidades a serem Exatamente. supridas e vice-versa, e eu vou receber porque ele também entende que eu tenho, né? Exatamente, e há esse respeito, não é, Simone? Tem que haver aqui o casal, e agora aqui falando se calhar mais aqui na questão do relacionamento mais de casal, no relacionamento amoroso, tem que haver precisamente esse respeito. Estamos a falar de dois indivíduos, ambos nasceram com as mesmas 5 necessidades, não sou só eu e o meu umbigo, é também o outro e as suas necessidades. E quando existe essa possibilidade de haver uma partilha, não é? Eu sei que tenho aqui, se calhar, um aspecto que está mais fortalecido em mim, eu posso dar isto, Ajudá-lo, ajudar, não suprir, é? né? Suprir essa necessidade e ele saber que também pode fazer em relação a mim, ao contrário, isso então é perfeito. Agora, Por isso é que eu imagina a digo que pode ser terapêutico, uma relação adulta Sim. pode realmente ser altamente terapêutica. E agora imagina uma diferença desse tipo de relacionamento que estamos agora aqui a falar, de um que eu entro para que ele supra as minhas sem dizer quais são, porque o ser humano ele acha assim, não, eu não preciso, a pessoa tem que perceber que eu preciso disso. E a gente age isso com tudo, a gente acha que o outro sabe o que ele precisa me dar, né? Seja com o marido, com o filho, com o chefe, e vice-versa. E fica uma cobrança, uma disputa de quem dá mais, né? É quase que uma luta diária para ver quem dá mais e quem supre mais, e que não vai para lugar nenhum. São expectativas geradas que só vão acabar em frustrações, né? Completamente, sim. E aí, vamos lá, que necessidades, que privações são essas? De que o ser humano, né? A terapia dos esquemas diz que são 3 tipos, né? Que geram essas privações emocionais, que é muito a necessidade da empatia, do carinho e da proteção. Então, todas essas estão aqui junto, incluídas nessa privação emocional. Ou seja, a pessoa pode sentir essa falta, né? Sente uma falta de quê? Da empatia no sentido de ter sido ouvida. Na infância, ela pode não sido ouvida suas necessidades, ela sentiu ser ouvida. E aí, no carinho, o toque físico, o afeto, o carinho, o amor, né? Toda essa parte de afeto mesmo, né? Um colinho, exatamente. E o outro que é da proteção, que é a criança se sentir segura, se sentir que está num lar que é estável, que tem estabilidade, né? Exatamente. Então, vamos lá, olha quanta coisa que está dentro só de né? Dentro de uma das necessidades e que, por vezes, se não suprida lá no suficientemente bom, vai gerar para a vida do adulto aquela sensação de buraco. E, por vezes, a gente não sabe, primeiro, a gente não tem consciência que vem da infância, não sabe que traz dentro de nós tudo isso da infância, né? Por vezes, a gente não sabe que tinha essas necessidades e que elas não foram supridas, e muito menos que existe um buraco por causa disso tudo, né? Então fica o quê? Como eu tenho esse buraco, eu vou entendendo que eu preciso cobrar mais ainda do outro. Eu acho que é o outro que não quer me dar. Oi, lindona! Quem tá aqui? Hoje tenho a minha pequenina. Aqui, Olha a Sônia aí! Seja bem-vinda, Sônia! Querida, a mamãe vai precisar tia, agora mesmo aqui tá que modo tu- sério. A tia agora não pode ser a tia das cavalitas, fazer carinha Camila, escuta, feia. escuta. A tia agora é uma pessoa Posso séria. dar isto então? Não, para, Camila, não está a ter que Pego ela e acabo. Combinado, nosso combinado. Vai lá. Pode ser que volte a acontecer, tá? Mas já estou a tentar aqui gerir a Falar da coisa. criança. É. Eu só não posso virar a criança que eu gosto de virar quando eu tô com ela. Mas pronto, já foi, já está ali encaminhada, já está ocupada com outra coisa, espero eu. Então, são todas essas necessidades, né? Eu estava aqui falando, que não vão sendo atendidas e que o adulto, no vazio que sente, não tem noção de que é dessa ausência na infância, né? Dessas necessidades serem supridas. E aí, o que ele vai fazer? Né? Como em todos os nossos outros comportamentos. Vão ter sempre 3 formas dele agir, né? Que é ainda aquela história de sempre, da época das cavernas. Quando eu vejo um monstro, o que eu faço? Eu fujo,
eu paraliso ou eu encaro o monstro, o monstro, o animal, né? Nós trazemos isso lá que agora me fugiu a palavra, né? Do Lá da límbico, época não, do das, límbico, não, das, da época das cavernas, mas das do cavernas. reptiliano. Ainda a nossa parte do cérebro, do reptiliano, que traz esse comportamento. E a gente vai fazer isso. Vai lá, Luísa, eu continuo aqui mais um pouquinho. Eu estou a seguir, eu estou com fone, estou a ouvir. Tá. É só aqui a parte operacional que tem que estar a dar aqui assistência também. Mas está tudo bem, E aí, o Simone. que a gente vai fazer com essa ausência desse carinho, de ter sido ouvido, desse lar estável, de uma proteção? Eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou evitar, né? Eu vou evitar fazendo o quê? Evitando relacionamentos. Evitando. Quantas histórias a gente ouve assim? Nossa, mas eu estava começando, sei lá, estava saindo com uma pessoa, estava tudo tão bem, ela desapareceu. A Sim. gente não entende. Eu ouço isso, já ouvi muito de amigas. Desaparece. Por quê? Se a pessoa começa a sentir, às vezes, que está mais intimidade, ela não consegue dar conta, ela foge mesmo. Por quê? Porque ela foge que ela tá fugindo, ela quer evitar aquilo vai trazer dor. Porque pode ser que ela deixe de receber, igual ela não recebeu na infância. Então, acessa uma memória ali que ela já vai fugir, não sabe nem porque está fugindo e não quer se envolver, né? E aí, Exatamente. vamos lá. Quando a pessoa aceita, o que é que vai acontecer? Ela vai simplesmente escolher as pessoas que não querem se envolver frias. As pessoas frias, as pessoas que são distantes. Para quê? Para confirmar que ela não merece receber carinho, afeto, estabilidade, segurança. Então, de novo, o que que ela faz aqui? Ela acaba fazendo o viés confirmatório, né? A nossa mente, eu estava vendo uns vídeos esse fim de semana muito legais, que é o quanto estamos sempre agindo contra nós próprios. Exatamente. A Nossa, nossa que mente está doidice, não sempre a é? lutar contra nós próprios. Era um vídeo muito legal. Então tens de pôr Quem mais não baixo, segue, filha. o nome é Casa do Saber. É um site no YouTube só de filósofos e só papo cabeça, assim, antropólogos. Então, eles trazem muitos assuntos muito interessantes. E era isso mesmo, eu contra eu mesmo. A nossa mente está o tempo todo. Mas por quê? A gente quero sofrer, nasci para sofrer, quero sofrer até morrer. Não, é o contrário. A gente está a fazer as mesmas estratégias da infância que fazia o quê? Para se defender de não sentir dor, né? Exatamente, exatamente. E é o tempo todo fazendo isso com a gente. E aí a gente acaba por sofrer mesmo mais, né? E aí vamos lá, se eu luto, né? Quando vem o monstro, se eu luto contra essa minha privação, o que eu vou fazer? Eu vou exigir padrões fora da realidade. Eu vou querer que a pessoa. É aquilo que você falou no início. Eu vou obrigar a pessoa a suprir todas as minhas necessidades. Eu vou brigar, vai gerar muita luta porque ela tem que suprir. Eu vou lutar contra aquilo que eu não estou recebendo. Porque, pô, meus buracos continuam aqui, não é Exatamente. possível, não supre as minhas necessidades. Agora, imagina quando dos três, os impactos negativos, de novo, nos relacionamentos, Nos sobretudo relacionamentos. os amorosos, né? Porque acaba que é onde entra mais intimidade, né? Sem dúvida. São as relações mais complexas de todas. Sim. Filha, então eu vou lá para dentro, tá, meu amor? Eu estou a trabalhar. Também não pode falar aqui, eu vou lá para dentro. Não, está difícil negociar hoje aqui. Onde é que eu Hoje fico? está a negociação, depois eu vou conversar com a Eu vou ficar Camilinha. aqui, tá bem, amor? Para ficar pertinho de ti. Pronto. Então vá. Simone, desculpa, olha. Não há Eu problema. achei que tinha feito aqui um combinado bastante bom com a minha filha, mas a técnica do Kids Coaching Desta não vez não funcionou deu tão certo. bem. Eu preciso Tem vezes assim. aperfeiçoar essa técnica. Bom, mas está bom porque ela está ali entretida, né? Pior seria se ela estivesse aqui sentada ao meu colo a querer mexer aqui no iPad. Isso era pior. Mas isso são danos, né, Luísa? Como estávamos a falar, imensos para todos os tipos. Relacionamento, uma vez eu ouvi uma frase que era legal, que é assim, relacionamentos de verdade é só para gente grande. Porque é o quanto a pessoa já teve que se trabalhar internamente, né? Gente grande no sentido do adulto que ainda não tem a sua criança gritando lá dentro. Ela já tem maturidade mesmo para entender que a brincadeira é outra, né? Seja bem-vinda, Inês! Oi Inês, o Luís é o Mila. Gonçalito, Gonçalo.
Luiz, pois é, estava a ver pelo Aham. sobrenome. Olha, a Carla E também o está André. cá. Patrícia Teixeira. Quanto tempo não vi esta menina, que bom ver-te Olha, aqui. Inês, Tânia, saudade de você, Inês. tão bom. Tânia E aí é Ponte. isso. São todos, só esses pouquinhos danos para uma vida inteira, não é? É, São coisa todos pouca, né? esses danos que a gente carrega. Se queremos fugir da dor, porque inconscientemente confirmamos o padrão Opa, uma escolhendo a boa dor. pergunta. Uhum. Se queremos fugir da dor, porque é como o cérebro, como a mente conhece. A mente já conhece um padrão. Ela sabe, e a gente está nesse padrão, Célia, inconscientemente. Vamos lá, até que eu tenha esses conhecimentos todos e entender que esse padrão me leva para essa dor. Por vezes, quando eu paro para me perceber, eu já estou na dor. Eu não entendi por que eu cheguei lá. Eu não entendi. Quando eu vou começando a estudar todo esse mundo, eu vou entendendo como que eu construí esse padrão. Exatamente, É sim. exatamente o que eu faço em todos os meus processos de coaching, voltando à infância, porque a construção desse padrão está 100% na infância. Está 102, 100%. Nós construímos isso na infância. Então, o que a gente fez na infância? A gente construiu que lá era a melhor estratégia. Para quê? Para me defender da dor. Só que eu continuo usando essa mesma estratégia durante toda uma vida. E aí vai gerando dor, vai gerando dor. Só que eu não sei fazer de outra forma. Eu não sei. E se eu não tenho a consciência, eu nem simplesmente sei que é esse mesmo padrão que me leva a essa dor. E é por isso que nós continuamos escolhendo o padrão da dor. Porque, primeiro, foi da forma que eu aprendi. Para quê? Para que na infância eu recebesse mais amor, para que eu fosse aceita como eu sou, pelo meu pai, pela minha mãe. Ou seja, eu vou fazer tudo o que eles querem, eu vou fazer da forma que eles querem, porque assim eles vão me amar. Porque assim eles vão gostar mais de mim. Ou seja, eu só tenho valor se eu fizer o que eles querem. Ou até mesmo para não ser punido, para não tomar uma boa Exatamente. surra, para não ficar de castigo nos mais rebeldes, para não. Então eu vou fazendo assim. Foi assim que eu aprendi e assim é o meu novo certo. O meu novo É. certo é o que eu conheço. Isso me lembrou agora uma coisa que me gritou muito quando eu ouvi uma vez uma entrevista de uma senhora, de uma adulta, pronto, de uma moça, de violência doméstica. E sabe o que ela disse? Eu não sabia que relacionamento não podia, que tinha que ser, podia ser sem apanhar. Eu não Nossa, é sabia. grave isso. É grave. Cara, eu fiquei assim, não, como assim você não sabia? Por quê? Porque ela vinha de pai que batia na mãe. Ela Exatamente. aprendeu que relacionamento é assim. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar alguém que também faça o mesmo. Ela não sabia que. Ela foi mesmo assim. Eu não sabia que podia existir relacionamento que a É. gente não apanha. E pegando É aqui assim, não ao na, extremo, mas é isso. né, né, pegando aqui na pergunta da Célia, pronto, eu decididamente vou para outra divisão da casa, porque a minha filha já me informou que vai ser assim. Quer ver, se eu tirar os fones, como é que fica o som? Não Mas dá não, para ouvir ela. Ah, sem os fones? Eu tô não, sem fones. não, o problema não é eu ouvir, não é vocês ouvirem ela, é ela estar-me a ouvir a falar, porque ela está muito interessada a ver os seus desenhos animados, então não quer ser incomodada. Pronto, eu estou aqui no quarto dela, agora está tranquilo. Então, Pegando aqui bora. a questão Complementa a Célia. Eu vou ler aqui o que o Luiz falou. pegando aqui, Célia, quando nós falamos aqui, portanto, quando tu dizes aqui que se queremos fugir da dor Uhum. porque inconscientemente confirmamos o padrão escolhendo a dor. Atenção que esta escolha é uma escolha inconsciente. Inconsciente. Eu não tenho consciência, eu não estou a dizer assim para mim. Eu tenho feito sempre este tipo de escolhas e vou continuar a escolher porque o que eu quero é sentir dor. Não há este tipo de raciocínio. Ou seja, quando nós já começamos, inclusive, a ter a capacidade de olhar para trás e começar a fazer isto que a Simone estava a dizer, que é, eu começo a ver que é um padrão. Eu começo a andar para trás no tempo. O último relacionamento, como é que foi? Foi desta forma. O relacionamento anterior, como é que foi? Como é que são os relacionamentos com as amizades, com as questões de liderança, com os meus pais Exato. em idade adulta, em idade adolescente, em infância. E aí é quando nós realmente começamos a perceber que há um padrão. Então, se há um padrão,
eu estou dentro de um padrão e eu começo a perceber que, espera aí, então eu posso sair? Será que existem outras formas, como por exemplo esta cliente da Simone que está a dizer que não fazia sequer ideia que era possível estar num relacionamento amoroso onde não tivesse que apanhar, não é? Onde não houvesse Uhum. doméstica. Ela, a partir do momento que ela diz isto, ela começa a perceber que, espera aí, há outra realidade para além desta que eu estou a viver e eu ainda por cima até posso escolher viver outra realidade, não é? Ou seja, já estamos a falar aqui de um processo mais consciente. Quando é inconsciente, a gente nem faz ideia que estamos a fazer a escolha, nem sequer fazemos ideia. Nós somos Sim. atraídos nas relações pelos mesmos motivos, o outro aparentemente supre em mim uma necessidade emocional que me deixa completamente deslumbrada e derretida, não é? Ele, de alguma forma, ele tem qualquer coisa que me atrai, porquê? Porque ele está a suprir qualquer coisa em mim. Mas ele pode suprir uma coisa assim e isso ser o suficiente para me deixar completamente deslumbrada, mas pode vir, ele vem com um kit, não é? Completo, com várias questões, com toda uma história de vida. E tudo aquilo que ele traz, ele pode trazer de forma a prejudicar-me. E pode, inclusive, já não ir de encontro às minhas necessidades, mas sim estar única e exclusivamente interessada em satisfazer as suas necessidades emocionais, não é? Uhum. Então, aí E pronto. aí, e complementando o que você falou, se a nossa mente está acostumada, por exemplo, vamos lá, no extremo, a apanhar ou a ter parceiros distantes, eu não vou focar. A minha mente não vai conscientemente focar no que ele está deixando de me dar. Ela vai focar no pouquinho que ele está dando. Por quê? Exato. Porque existem necessidades ali a serem supridas. E por vezes, dependendo do que a nossa mente veio escolhendo uma vida inteira, simplesmente a gente vai continuar focando no positivo e vai deixar, não vai querer olhar para o negativo, não vai querer olhar para o que está acontecendo. E aí, o que é isso a nossa mente? Ela criando estratégias para que eu me mantenha ali, porque mudar dá muito trabalho. Porque tomar uma decisão de ir embora, e aí é o que a gente ouve, de novo, 100% das pessoas que têm mais dificuldade. Olha, ninguém quer continuar vivendo a vida que vive, ninguém quer. Mas é preciso querer muito uma mudança, porque a nossa mente fica o tempo todo agindo contra a gente com as estratégias para nos manter no mesmo lugar. De que forma? Ah, mas ele me bate, mas ele pelo menos põe comida em casa. Ele até trata bem os filhos. O meu trabalho eu choro todos os dias para ir trabalhar de manhã. Eu não aguento mais, mas ele me dá, né? Ele me tem um salário todos os meses. Eu sobrevivo dele. Imagina como é que eu vou ficar agora sem trabalho, sabe? E a nossa mente vai, e isso vai ganhar. A nossa mente, e todas essas estratégias que a nossa mente vai nos mandando, ela vai ganhar para que eu tome de fato uma decisão de que fala, não, basta. E é por isso que o ser humano só vai tomar uma decisão quando já ficou doente, ou Exato. quando, no extremo, porque a gente fica protelando ao máximo uma tomada de decisão. Vai protelar, né, Aninha? Olha a Aninha aí. A Andréia também entrou aí. Oi, Andréia. Simone, Então, o que eu também ouço muito nos relatos dos clientes é coisa, e não só dos clientes, eu falo aqui também da minha experiência de vida, não é? Relato de amigas, o meu próprio relato do passado, não é? Em que em tudo que dizer eu falo aqui de mim, que eu for falando aqui, é de experiência própria a também. experiência também. E uma coisa que é comum ouvirmos é do género assim, mas, por exemplo, uma relação que terminou e que terminou com algum tipo de questão em que, agora estou-me a lembrar concretamente de um caso de uma amiga minha que ela relatava-me que, não, isto realmente é como a pessoa vai se envolvendo e vai começando a deixar de estar com os amigos, vai começando a ter vida, deixando de ter vida social e quando dás por ela estás completamente isolada a viveres única e exclusivamente para o teu relacionamento. Sim. No próximo relacionamento que eu tiver, isto não volta a acontecer, porque aí eu ponho logo os pontos nos is. E vou logo informar que a coisa não vai ser assim. Mas o que é certo é que eu já estou a entrar num relacionamento onde eu vou ter a necessidade de pôr os pontos nos is ao outro. Ou seja, eu já estou, e é isto que acontece, que é eu estou a atrair, que não é atrair, eu estou a escolher para me relacionar
com alguém que vem exatamente com o mesmo padrão, não é? Com as mesmas características. Alguém, se calhar, que é mais dominante, que quer dominar, que quer manipular a relação, que quer dizer o que é que eu devo ou não devo fazer. E eu acho que, como tive uma experiência que foi dolorosa e que eu percebi que aquilo não funcionou, eu acho que na próxima relação eu já vou estar mais ciente e já vou poder dizer assim, mas isto não penses que vais entrar por aí porque não vai ser. Ou seja, eu estou a atrair para mim, novamente, que não é bem uma questão de atração, mas há uma certa atração, mas depois há uma escolha efetiva. Eu estou a escolher para mim, novamente, um companheiro que tem esse padrão, não é? Um Sim. padrão que eu vou precisar de lhe dizer onde é que é o limite. Quando, na verdade, quando nós sentimos que há uma evolução na nossa forma de nos relacionarmos com o outro, é quando essa questão já nem sequer se coloca. Eu já não vou sequer atrair um parceiro que eu sinta essa necessidade de lhe dizer assim, olha amigo, estás a querer meter na minha vida social, mas não vale a pena, porque se eu tive realmente uma evolução em termos emocionais e arrumei aqui a casa toda, eu já não vou estar a atrair esse tipo de relacionamentos. Sónia Sim. Grilo. Estou lendo aqui, exatamente. Dói um bocado quando a gente percebe que, afinal, as relações não têm que ser abusivas, sim. E é maravilhoso como começamos a ter experiências ao contrário, né? Tão Exatamente. bom, né? Super gratificante. Mas e a Sônia é outro exemplo, como eu, como a Luísa, de que a gente precisou trabalhar internamente dentro de nós todas essas carências, todas essas. Quando você estava a falar, me veio uma outra questão aqui da privação emocional, é, que ela está muito ligada, porque a privação emocional, a gente diz na terapia dos esquemas que ela é uma necessidade mor, ou seja, ela é um vilão que vai gerar outros esquemas, que vai gerar outras dependências. Então, se eu tenho essas carências, provavelmente, na maioria das vezes, a pessoa também vai ter a submissão. É exatamente o que você estava falando, Luísa. Essa pessoa vai deixar o outro ter o controle. Por quê? Porque mesmo deixa ele está no controle, ele manda. Mas eu preciso porque eu preciso, pelo menos ele está aqui do meu lado, pelo menos eu tenho alguém, pelo menos eu tenho aqui minhas necessidades supridas. Por quê? Exato. Porque está vendo suprir as necessidades da privação emocional. Então a pessoa se sujeita a outros comportamentos negativos, né? De novo, porque tem lá na raiz essa ausência, não é? Há um psicólogo ele é terapeuta de casais, não é? Portanto, faz este trabalho também com casais, e em que ele desenvolveu toda uma explicação sobre alguns tipos de relacionamentos, não é? Que ele chama colusão, que é ao longo da vida, vamos imaginar a história de vida de dois indivíduos, não é? Eu estou a desenvolver aqui, o outro está-se a desenvolver aqui, e há um momento em que nos encontramos, não é? Na vida. E quando este encontro existe, ele chama a isto uma colusão. Então que existem quatro dominantes, quatro padrões dominantes, em que um padrão é em que há o dominante e há o passivo, não é? O dominante, para existir, ele precisa Precisa de um passivo. de É passivo. claro, claro. Senão o outro não vai deixar. Não E vai se deixar. nós pensarmos bem, se formos a ver assim, da experiência, daquilo que nós vamos acompanhando na nossa situação, na nossa vida pessoal, a vida dos amigos, familiares e até mesmo com os nossos clientes, nós percebemos que isto é realmente um facto, que é, existe esta dupla, depois existe uma outra dupla que é o cuidador e portanto, é aquele que é na relação que é o extremamente cuidador e o outro que é o desamparado, O não é? desamparado. Sim. É quando nós dizemos assim, o meu mais velho, e estamos a referir ao marido, porque o marido dá tanto trabalho quanto dá uma Quase um criança, filho. que é Sim. quase um filho, ou quando o homem diz, pois eu lá em casa na verdade tenho 3 filhos, não tenho só 2, porque a minha mulher também está sempre à espera que eu tome as decisões e por aí fora. Sim. Sim. Essas são duas, depois há um outro que é, portanto, eu falei do dominante, do passivo, depois há um tipo de relação que é uma relação em que
em que é uma relação que começa por existir por uma questão de competitividade. Ó, São deve ser o que o Luiz está perguntando aqui, ó. E no dois limites. caso de haver dois dominantes, digo isso por Ah, experiência. E então sim, vale. é Isto é para possível dois dominantes se relacionarem, Luísa? é este tipo de relacionamento que é quando isso acontece, é de certa forma giro porque é quase um espelho, não é? Eu estou-me a ver ao espelho, epá, esta pessoa é como eu, também gosta de conquista, gosta de ser o primeiro, gosta de fazer isto, fazer aquilo. O problema é que esta relação ela vai se transformar numa coisa altamente tóxica, porque depois Claro. já não existe uma relação de entreajuda de casal, mas sim uma relação de competição constante, Sim, permanente. E acaba sim. por É quem vai ganhar, né? quem vai ganhar. E é de doidos, É. não é? De doidos. É assim, altamente desgastante. E depois há um quarto tipo que eu agora não me estou a recordar, mas assim que eu me recordar, eu depois já É. menciono. Para Não está. isso, Luiz, tem uma coisa que eu já li, eu acho que é do John Gottman, é um autor americano muito especializado em relacionamentos, que ele diz assim, ele está falando, é isso mesmo, Luísa, desde que a competição seja saudável, no final saiba existir o perder, sim. Exato. Mas o que ele fala, Luiz, é assim, ele traz um conceito até da matemática do amor. Quando tem dois dominantes, o que tem que haver? Tem que ver um mais um não é igual a dois. Tem que ser igual a três. Tem que ver uma terceira parte, que é o Uhum. relacionamento. Então, que esses dois aqui lutem, mas para que tornem essa terceira parte melhor, né? Sim. Ao invés de ficar um lutando pelo outro. O que é melhor para a terceira parte? Me lembrei Uhum. disso agora. É. Porque faz sentido quando que é só seja feita a nossa vontade, né? E depois há um outro tipo de colusão, eu não me recordo qual é que é o nome que o autor dá, mas que tem a explicação é esta, que é quando tu vês num casal um que é o que tem uma realização pessoal, profissional, mesmo no topo, não é? Tu vês aquele casal em que aquela frase do género, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, Uma não é? grande mulher. Está no backstage e o homem é que é o famoso, é o que é o bem-sucedido, é o que tem a grande empresa, não é? E esse tipo de relação, ela acontece porquê? Porque quando ela se torna tóxica, atenção, porque pode haver uma parceria em que dois estão a desempenhar os seus papéis e estão bem com essa situação. A questão é quando isso é construído de uma forma muito inconsciente e o resultado é eu anulo-me, eu perco toda a minha identidade, eu faço com que o outro está lá na linha da frente a brilhar, mas eu estou a abafar-me, eu estou a deixar de brilhar para que o outro possa se realizar, não é? E depois chega Sim, a uma sim. confusão. Isto vai dar confusão. Vai dar confusão, porque não está a defender algo maior, né? Eu acho É que, isso. de novo, bate aqui na. O que nós dois queremos aqui? Não é um só pelo outro, Uhum. tem que ter uma terceira parte, né? Exatamente. Mas vamos lá, que eu acho que a gente tem mais, né, 10 minutinhos. A gente tem Uhum. outra reunião às 8, né? Ainda tenho Temos aula, quem quiser, no do Instituto Viver com Propósito, né, no YouTube, sobre maneiras de viver, de ganhar dinheiro online. Não é? é, Mas vamos lá. Então, temos isso tudo, temos essa privação. Tratamento. O que a gente faz agora? Eu acho que a gente já começou, de certa forma, a falar um pouquinho, que é identificar, né? E aí, como é que a gente identifica? Eu sei lá, e isso é o que eu mais vejo nos meus processos. Eu não tenho a menor ideia de que eu queria receber na minha infância. O que eu mais ouço logo na primeira sessão é coisa do tipo assim: eu não lembro de nada da minha infância. A pessoa, não é? dizerem assim, não, acho que até foi bom, correu tudo bem, não, não tenho trauma. É o que Porque mais acontece. Primeiro, porque, de novo, é a nossa mente nos protegendo. Eu já ouço isso e já penso, olha, está bom, eu entendo. Não quer agir, não quer voltar à dor, não quer acessar nada que tenha dor. Então, deixa contar as histórias felizes, tá bom, né? Porque, e aos poucos, é claro, a Tânia está rindo. Por vezes, aí a mente vai traçando estratégias, aí vai trazer adolescência, cara, em algum momento, isso eu garanto, 100% a gente vai dar na infância e vai conseguir a identificação de todas essas necessidades. Se agora eu pudesse falar alguma coisa rápida, de uma forma simples, como? A pergunta seria: o que cada um de vocês hoje ainda espera do mundo?
O que Uhum. você ainda espera do seu marido, do seu namorado, de receber? O que você espera ainda do seu filho? O que você espera ainda do seu trabalho, de receber? Ser ouvido? Né? Ser mais ouvido? Receber mais reconhecimento? O que a gente hoje ainda está muito à espera, né? De, do que quer que seja, pode crer que aí tem ainda, vai ter, claro, maior grau ou menor, ainda alguma necessidade não atendida da infância, que a criança em algum momento esperava. E vamos lá, de novo, não é que os pais não deram no suficientemente bom, né? No que ela esperava receber. E a partir dali cria-se a estratégia. Como é que eu agora me defendo disso? Eu já sei que, sei lá, eu tiro por mim mesma. Eu sou mega sinestésica. Aliás, estou sofrendo mesmo nessa Olha, quarentena, sem dar abraço, sem dar beijo, sem. Ai, gente, isso é muito sofrimento. Eu vou abraçando meu cão aqui, o meu filho, à medida que do possível. Mas muito, eu gosto mesmo disso. E eu tenho certeza que eu vi uma criança com essas necessidades que foram supridas zero. Zero, zero. Meus pais, para quem não sabe, são de Bigeu, são portugueses do norte, ferrenhos, que, claro, que por sua vez também tiveram pais que passaram fome, que vieram com outras necessidades muito mais básicas do que dar beijo, abraço, nem sabe o que é isso. Nem sabe. Hoje eu entendo isso trabalhando muita criança carente que cresceu aqui desesperada por carinho. Mas é claro que a criança não entende isso. O que que a criança vai entender? Poxa, não me dá abraço, não me dá carinho, não me dá colinho, não me ouve, não gosta de mim. Os pais nunca vão olhar, os filhos nunca vão olhar para os pais como eles são errados. Não, para os pais, para a criança, os pais são sempre os heróis. São sempre os melhores. O que ela faz é reverter para ela. Se ele não me dá carinho, é porque eu não presto. É porque eu não valho nada. É porque. E assim vai, a construção de uma autoestima. O que a gente mais ouve agora falar? Quero melhorar minha autoestima. Quero, né, ter mais autoconfiança, mais autossegurança. É da infância, vai estar lá. Então, de novo, à medida de um processo, tranquilamente a gente identifica, através de, claro, de inúmeras técnicas, o como é que a gente chega a essas necessidades. Para hoje, ter cara de pau de chegar e falar que isso tudo. Não é? Um desprendimento. E antigamente eu chorava, claro. Claro, porque ainda esperava, né? Somos duas, a Andréia está falando. É isso mesmo, Andréia, vamos assumir. Simone, e também há uma coisa, não é? Que é o que tu estavas a falar, existem formas de ajudar o cliente a tomar esta consciência de quais são as necessidades que lhe foram clientes, Muito. como é que isso está a impactar a minha vida adulta, e Sim, uma das formas que existe é um teste que é dado ao cliente para fazer. Esse teste é um teste exato. extenso, cientificamente comprovado, validado por vários autores, portanto não é um testezinho qualquer, e que nós utilizamos nos nossos processos precisamente para poder ter uma base para podermos trabalhar com os clientes. E esse teste ajuda imenso. E com base nesse Sim, teste, podemos fazer uma série de perguntas. Que perguntas essas para quê? Para ajudar o cliente a tomar consciência. Ok, realmente foi isto. E aquele que não se lembrava de nada da infância, com a condução que é feita com as perguntas, vai acabar por identificar algumas coisas, não é? sim. E há também aqui uma questão que é, realmente há momentos da infância que nós não conseguimos ter memória, porque as Eu ia memórias falar isso. Não vai ter exclusivamente memória cognitiva, não vai lembrar do momento que esperou só a receber o emocional. carinho, não vai. Só a emocional é que está lá. Há uma emoção de tristeza, Exatamente. ou de angústia, ou de qualquer coisa que não está bem, porque é só a Sim. memória. Eu tenho como é que essa memória tem lá guardado uma memória emocional e como é que ela se expressa aqui dentro de mim com a sensação, sensações. É o que a gente É. ainda sente, que sente um vazio, que sente uma tristeza, que sente, sabe? São essas sensações que são a prova, né, digamos, né, de uma memória emocional guardada. Porque a memória cognitiva a gente não vai lembrar. Muitas memórias a gente pode vir a lembrar,
mas são as sensações que nos dão os indícios, né? É. E vamos lá, a cura. Ainda ontem eu fiz uma sessão, exatamente, você estava falando, eu lembrei logo da sessão de ontem, que foi essa busca por necessidades da infância. E logo, nossa, quando eu acabei assim, que a pessoa voltou, ela só falou uma coisa assim: que libertador. Foi a palavra. Que libertador, porque liberta você entrar em contato com essas necessidades e poder expressá-las, dizê-las para o seu pai, para a sua mãe. Eu gostaria de ter recebido isso. Só aqui a gente já começa um trabalho de cura, que é lindíssimo. Para quê? Exatamente. Para que eu venha, vamos lá, qual é o objetivo? Eu comece a suprir essas necessidades. Eu comece a olhar. E esse é o primeiro passo. A identificação da ausência delas na infância vai me levar a eu própria começar a entender que eu posso fazer isso agora, né? E aí, Não é? voltando, né, à pergunta que eu falei, o que eu ainda espero do mundo, né? Do meu chefe, do meu namorado, do meu filho, é começar nesse trabalho de cura a trazer assim, como é que eu agora posso me suprir? Como é que eu agora posso me dar essas necessidades, né? Como é que eu por mim mesmo? Para quê? Para Uhum. que eu não vá para um relacionamento cobrando da minha mãe e do meu pai ainda. É verdade, Ó, é entrou verdade. aqui alguém, Fla History, me disse seu nome, alguém do Rio de Janeiro, com símbolo do Flamengo, o meu time do Rio. Isso aqui, Fla, isso é lá do Rio de Janeiro. Máximo. Ai, ai, não é, Luísa? E aí isso aí vai mudar. Alguém falou, eu acho que foi o Luiz que no meio da live perguntou, tá bom, e como é que a gente muda esses padrões? Já não lembro, alguém perguntou, como é que Uhum. agora tem consciência de mudar, né? Como é que muda padrão? Primeiro fato o primeiro passinho é esse, você saber que existe. Foi assim que eu É, venho mudando todos. mas isso é o passo, mas vê, Simone, aquilo que eu sei que sou suspeita porque trabalho nesta área, mas há uma. Quando tu consegues fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento emocional, de tomada de consciência do que é que foi a tua história, de que forma é que ela está a impactar e a condicionar a tua vida adulta, e quando tu consegues fazer isto com alguém, um coach, um terapeuta, um psicólogo, sei lá, alguém que seja habilitado para o fazer e que tenha competência para o fazer, tu consegues fazer um progresso muito maior porque eu estou emocionalmente envolvida dentro das minhas emoções, está tudo embrulhado, não há clareza mental, não há clareza emocional. Como é que eu faço este processo comigo sozinha? Eu consigo É, muita coisa, claro que sim. Posso ir a muitos eventos, posso participar em vários workshops, posso, através do conhecimento, não é, começar a ganhar alguma dose de clareza. Ainda hoje eu falava isso na live que fiz, a live número 2 daquela série de 10, que era para quem é que estes processos devem ser, não é? Quando nós queremos fazer um processo de coaching de relacionamento, quem é que pode beneficiar disso? E realmente quem vai beneficiar disso é quem tem esta confusão, este emaranhamento aqui dentro, né? As coisas não estão claras. sim, Tu tens alguém que está de fora e que está no fundo a pegar nos fiozinhos que estão aí dentro e que está a começar a pôr isto tudo em ordem, tu consegues identificar padrões comportamentais, tu consegues encontrar caminhos de crescimento, caminhos para saíres dali, mais soluções, sítios para onde agora tu queres estar, novas formas de te relacionar. Porque uma coisa é certa, Simone, e eu sei que não estou só, não estou a responder a ti, estou a responder a quem fez essa pergunta, que é, por mais que nós possamos ter o conhecimento, se nós não passarmos à ação com base no conhecimento que temos, a nossa realidade não vai mudar. sim, Aparentemente até tenho uma compreensão melhor do que é isto, mas eu continuo a não sim. ter relacionamentos saudáveis, os meus relacionamentos amorosos podem estar completamente Não, fragilizados, o meu só o desenvolvimento. conhecimento não vai fazer nada, fato. Eu Não, até não depois vai. sei falar e sei fazer algumas Sim, coisas, depois se eu não passo a ação, e passar a ação é uma sim, forma ótima. Se eu estou realmente a sentir que tenho algum tipo de condicionamento em termos emocionais, o melhor a fazer é procurar ajuda. É sim. procurar ajuda. Alguém que E nós eu, e eu conheça. acho que aqui está o ponto principal do. Até porque, né? Você agora falando me veio assim. Até porque se fosse apenas com conhecimento, todo mundo resolveria todos os problemas com o nosso Google. Lá está tudo.
Lá está. Lá está tudo. Se eu for ao Google, eu encontro todas as respostas. Só que o Google só me dá o conhecimento, não me leva a entrar em ação, não é? E aí, quando você tem um acompanhamento, quando você tem alguém, sessão a sessão, lado a lado, você vai ter que mostrar ação, você vai ter que mostrar resultado para continuar esse processo. E aí sim é que vem a mudança. Eu sou uma dessas, que eu não teria feito sozinha. Eu digo mesmo, não teria. Tudo que eu fiz, não teria feito sozinha. Foram vários processos de coaching, não foi um só, não. Adriana, foram vários processos com acompanhamento. E sabe o que acontece muito quando a nossa mente tenta fugir e a gente se compromete com um monte de ações com o coach. Eu fazia tudo no dia de manhã, não é? Porque tinha sessão à tarde, então não podia chegar de novo dizer que eu não tinha feito. E como eu vejo isso hoje ainda, os coaches, nossa, ainda bem que eu tinha sessão hoje, porque eu só cumpri o que a gente prometeu, que eu prometi de fazer hoje. E se não tivesse a sessão, não teria feito, teria postergado mais uma vez. Porque como lá na infância a nossa mente criou estratégias para a gente fugir da dor, ela vai continuar fazendo isso. Claramente. Nós temos uma habilidade, né? Procrastinação. A procrastinação é a melhor coisa que a mente inventou. Para que eu vou fazer agora se eu posso fazer isso depois, gente? Deixa a mente lá quietinha, vendo um filme, né, sentado no sofá. É muito melhor, eu não entro em dor. Agora, o quê? Fazer sessão de coaching para me botar para trabalhar? Não quero isso, não. Não, nem. É assim, uma coisa que... Eu não lembro quem falava, mas acho que era a Márcia. Falava assim, ninguém vai acordar num dia de manhã com uma enorme vontade de mudar. Não vai. Não vai, dá muito trabalho. E é por isso que a gente deixa até o final. Por isso que o ser humano deixa o relacionamento chegar no estágio de degradação, sabe? De estar já um querendo matar o outro. Por isso que o ser humano é demitido, porque não percebeu ali na empresa que o negócio estava ruim há muito tempo. É por isso que discute, é por isso que vive brigando, porque a gente não toma decisões antes. Por quê? Porque a mente vai continuar sendo contra nós. Para quê? Para ficar quentinho no mesmo lugar, sem precisar mover. Eu fiz isso muitos anos. Não foi por muito tempo. Foram muitos anos. O Rafa está a começar um vídeo em direto. Espero que não tenha a ver com aquilo que nós vamos fazer a seguir. Ou tem, Simone? É com a nossa aula? 7h58, começa às 8. Temos 2 minutos. Vamos lá. Opa. Gratidão, todo mundo que está por aqui. De entrar. Obrigada. Tânia, obrigada, Tânia. Obrigada, Andréia. Adri, você chegou no final. Adriana, minha amiga lá do Rio de Janeiro. Trabalhou comigo na área financeira, ó, quando eu ainda tinha a minha outra vida. E nós, então, a partir de agora, né? Eu continuo. Semana que vem, acho que eu vou começar a marcar todas as terças. Eu vou divulgar, eu divulgo. E a Luísa amanhã, com a live 3 de relacionamentos, certo? E todas, eu vou estar agora a fazer, aproveitar para reforçar, durante 10 dias, todos os dias, às 13 horas, uma live de 30 minutos em que eu vou trazer um tema relativo a relacionamentos. Todos os dias às 13 horas no meu Facebook. Eu vou deixar ficar aqui o meu Facebook para quem quiser ir lá dar um olhinho àquilo que eu tenho para dizer. Sim, vai sim, Adri. Eu vou postar daqui a pouquinho mesmo, eu posto no Facebook e posto aqui no Instagram live, tá bom? Falei muito sobre relacionamento. Manda um beijo pro Fábio. Obrigada, Célia, com a gente aí até o final. Obrigada, querida. Um beijo para todo mundo. Tchau, Luísa. Até daqui a pouco. Até já, Beijo para todo mundo.